Olá, como está você? Tudo bem? Então estamos aqui mais uma vez para conversar sobre a pandemia e as nossas emoções. E nesse vídeo quero conversar com você sobre cooperação em meio à pandemia. Como eu posso ser cooperador, como eu posso ajudar um ao outro. E hoje especificamente eu quero te falar sobre uma característica que eu e você precisamos ter, sobre uma qualidade, literalmente algo fantástico e fundamental para ajudar um outro, para cooperar no meio dessa pandemia que chama o amor. O amor é algo que muito se é falado, mas às vezes nós temos vivido pouco a essência do amor. Às vezes fica só em frases românticas, parece que em contos de filmes de Hollywood, ou filme de ficção, mas na prática às vezes nós temos deixado o amor às vezes que de lado, porque uma vez palavras apenas não são expressão de amor, porque amor não é apenas um sentimento, vamos dizer isso logo à frente, mas o amor são atitudes que precisamos ter. Então eu queria compartilhar com você esse momento de cooperação, falando especificamente sobre o amor no meio a essa pandemia. Conta-se que um homem, em meio à guerra, ficou sabendo que o seu grande amigo havia se ferido gravemente e estava em um lugar de dificílimo acesso. Ele se pegou a sua mochila, pegou armamentos pesados, remédio e estava pronto para ir em encontro de seus amigos. Seus companheiros, assustados, falaram assim com ele: rapaz, você não pode ir onde esse seu amigo está, porque além de ser um lugar de difícil acesso, é uma zona dos nossos inimigos, nós estamos em guerra, então você não vai conseguir. E tem um outro agravante: a possibilidade é muito maior de você já encontrá-lo morto do que você conseguir resgatá-lo com vida. Mas mesmo assim, ele se aprontou e foi. E o tempo se passou e daqui a pouco volta ele, com exausto, cabisbaixo, com aparente derrota no coração, mas com o corpo do seu amigo nos seus ombros. E exausto ele chegou e deitou. Os companheiros que estavam à volta olhou, observou aquela cena e falou: rapaz, não falamos para você? Olha o que adiantou. Não adiantou de nada você ir lá se ferir, você ir lá voltar do jeito que você está e voltar com um cadáver do seu amigo. E ele disse o seguinte: valeu a pena cada segundo que eu fui lá em direção ao meu amigo, porque eu consegui encontrá-lo com vida. E ele olhou para mim e deu um grande sorriso e falou: amigo, eu tinha certeza que você viria. Ei, isso é uma reflexão muito grande para a nossa vida. Como é medido, como está o nosso amor? Nós podemos mensurar, nós podemos medir como está a nossa situação nesse tempo então de pandemia, nesse tempo de caos que nos assola. Como de fato está o nosso amor? Como tem se aquecido este amor? Precisamos pensar seriamente sobre o tipo de amor que temos tido para com os outros, para com as pessoas que nós dizemos que amamos, que são íntimas nós. Quando estamos dispostos a dar a vida por eles, as demais obrigações são fáceis de se cumprir. Jesus chega a dizer: o meu mandamento é esse: ame uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, que dá a sua vida pelos seus amigos. Este é meu mandamento: amai-vos uns aos outros.
Jesus disse isso lá em João 15, 12 e 13. Então nós precisamos entender que um exemplo maior de amor Jesus nos deu e nos ensinou a praticá-lo diariamente. Então, nós podemos dizer aqui e relatar alguns tópicos sobre o amor. O amor, o maior mandamento. Um pouco antes de ser preso, julgado e morto, Jesus passou a noite em companhia de seus discípulos. E nessa noite, ele deu aos seus discípulos seu último mandamento. Um novo mandamento lhe dou: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, vocês também vos amarão uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, que se amarem uns aos outros. Esta é uma ordem de Jesus, é fundamental para a nossa vida. Por quê? E serve como base de todos os outros mandamentos que precisamos viver. Olha, é interessante que Jesus reúne os seus discípulos e olha que interessante, Jesus reúne os 12 e dentro desses discípulos estava Judas, que logo após o trairia, estava Pedro, que o negaria, estava a maioria dos discípulos que quando Jesus foi preso, todos o abandonaram. Mas Jesus os amou. Lá em João 13, no início do João 13, ele chega a dizer assim: os amou até o fim. Essa é uma coisa magnífica. Aí você pode dizer, não, Jesus é Jesus, eu sou eu. Mas Jesus nos deu um exemplo que podemos seguir, que temos capacidade de seguir. Nós precisamos, de fato, entender que um ou outro abençoando, amando, a nossa vida será muito mais leve. Continuando, o novo atributo do amor de Cristo, o novo atributo do amor que Cristo ordenou consiste no fato de que devemos amar assim como Cristo tem nos amado. Esse amor não tem limites. Ele vai às últimas consequências em favor da pessoa amada. Cristo deixou a sua glória no céu e desceu, se encarnou, se esvaziou, se fez servo, sofreu, foi perseguido, açoitado, pregado numa cruz, por amor a mim e a você. Porque que atitude maravilhosa de amor. O maior mandamento que tem é o amor. A excelência do amor é muito magnífico. E eu sei que talvez você já sabe esse texto, mas eu queria ler esse texto para você de 1 Coríntios 13, que o apóstolo Paulo vai nos discorrer sobre o amor. Eu queria, como uma poesia, recitá-lo para mim e para você. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como um sino que só faz barulho, que ressoa, como um prato que tine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e sabe todos os mistérios, e tenha todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, e não tivesse amor, de nada valeria. Ainda que eu desse aos pobres tudo que possui e entregasse meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Fantástico a gente entender. Aí você pode dizer, não, mas isso aí é uma palavra. Como eu disse, eu volto a repetir. Vivemos o amor na sua plenitude, a nossa vida será muito mais leve. Eu e você temos oportunidades para fazer o bem aos outros, para amar. Da mesma maneira com que Jesus nos amou, assim é que nós devemos amar uns aos outros. Segundo item, o amor ao próximo espelha o meu amor a Deus.
As pessoas hoje estão cada dia mais individualistas, sempre pensam primeiro em si e quase não pensam no próximo. Preferimos acumular a repartir. Isso é desafiador, na verdade, porque às vezes sem você e eu percebermos, nós estamos acumulando tantas coisas que poderíamos repartir. Olha, só fazendo uma análise aqui rápida de uma coisa. Quantas roupas no meu e no seu guarda-roupa já tem meses que a gente não usa? Eu não estou falando agora na chegada da pandemia, não. Eu queria que você até fizesse um retrospecto e voltasse talvez aí de antes de entrar um pouco 2020. Quantas roupas já tinha meses que nós não usamos? E também não é porque simplesmente nós aumentamos o peso ou diminuímos o peso, não é isso. Mas às vezes tem tantas coisas que está parada e poderíamos compartilhar, e isso seria uma atitude de amor, amor assim com o semelhante, amor com o próximo, e às vezes nós não compartilhamos. Nós precisamos fazer uma reflexão. Olha, lá em João 4, conta a história de uma mulher samaritana. Uma mulher que tinha aí alguns problemas, só que essa mulher encontrou Jesus. E depois de Jesus ter um diálogo com ela, de amá-la, de ter um carinho especial pela história dela, porque ela era marginalizada na época, por cada vida, a história dela era marginalizada, ou seja, marginalizada que eu estou falando aqui, ela estava à margem da sociedade, as pessoas não gostavam de estar próximo dela. Mas dessa forma, quando Jesus a valorizou, sabe o que a primeira coisa que essa mulher fez? Ela foi até o seu povo, aquele povo que estava, que a menosprezava, que tratava ela de qualquer maneira, mas ela foi lá e falou bem assim, ó, venha conhecer aquele que me falou tudo da minha história, que me deu uma esperança, palavras de bênção, palavras de graça. Venha conhecê-lo, porque ele é o Cristo. Ou seja, aquela mulher, ela gerou um amor tão grande, ou melhor, ela demonstrou um amor tão grande pela sua população, que sinceramente, se você for fazer uma análise, ela não precisava fazer. Ela teria razão de não ter esse amor, só que ela demonstrou um amor, porque quem conhece de fato o amor, ele transmite o amor. Nosso amor a Deus é provado pelo nosso amor ao próximo, ao mesmo tempo que o nosso amor ao próximo é inspirado pelo amor que vem de Deus. Olha para você ver, quando nós, como bem disse o apóstolo João, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus que não o vê? Ele nos deu este mandamento, que ame a Deus, mas ame também ao seu irmão. 1 João 4, 20 e 21. Precisamos entender isso com o nosso coração, que num tempo de pandemia, falar de amor é muito legal, mas viver o amor para com o próximo é maravilhoso. Olha que interessante. Você já parou para pensar que o amor em questão é mais do que um sentimento, mas é uma atitude? É mais do que sentimento, é atitude. Não é amor romântico, mas sacrificial. Não é amor apenas de palavra, mas de fato e verdade. Não é amor que busca gratificação, mas amor que sacrifica-se sem reservas. Cristo nos amou, entregou-se por nós, de igual modo devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Seu amor ao próximo tem espelhado seu amor a Deus? Então, com certeza, alguém que constrói o amor a partir do momento que conheceu a Jesus, o amor que Jesus demonstrou para nossas vidas, ele transmite esse amor com graça. Que eu e você possamos estar dessa forma, transmitindo, entendendo esse amor como mandamento e praticando esse amor que Jesus nos deu com muita alegria
transmitindo ele aos nossos semelhantes. Quero ir além. Características do verdadeiro amor. Que interessante, já falamos sobre o amor como um mandamento, o amor ao próximo e as características de um verdadeiro amor. O amor deve ser sincero. Romanos 12, 9. A palavra sincero vem do latim, quer dizer sincera. Significa sem mácula, sem mancha. No tempo de Paulo, que ele escreveu esse texto aos Romanos, alguns vasos eram muito importantes, porque eles eram usados, os vasos eram comprados para usar para ser recipientes de especiarias, não apenas especiarias, para levar água, levar azeite, de colocar perfumes, coisas caras, e eles não poderiam, esses vasos não poderiam ter rachaduras. Mas às vezes as pessoas que faziam os vasos via que ele estava com rachaduras e pegava cera e passava no vaso para que as pessoas não percebessem que havia rachadura naqueles vasos. O problema é que quando você colocava ali, ou era colocado um ingrediente qualquer ali, um líquido qualquer, com o tempo aquele vaso aquela cera ia saindo e o líquido também ia se perdendo. Então as pessoas pegavam o vaso e falavam assim: esse vaso está sincera? Ou seja, que saiu a palavra sincero, ser sincera, sem deformidade. Sinceridade é ser honesto, é transparente consigo mesmo e com o outro, é mostrar ao outro a verdade ou opinião sem criticá-lo, deixando clara a sua posição. Às vezes as pessoas falam assim, crítica construtiva. A verdade não é simplesmente uma crítica construtiva, é você dando uma opinião com amor à pessoa. Isso não se trata de crítica, se trata de amor, de zelo, de carinho. Provérbios chega a dizer que as palavras duras ditas pelos amigos são abençoadoras. Uma versão diz assim, as feridas feitas pelo amigo, elas são bênçãos, são bálsamo. Só que os abraços de alguém que não quer nada com a gente, não se preocupa, eles são enganosos. Que nós possamos ter esse amor sincero e transparente conosco e para com os outros. Deus quer que amemos sinceramente de verdade. É o amor de Deus que nos capacita a amar os outros. Segundo item, o amor deve ser fraternal. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiro dar honra aos outros do que a si próprio. Romanos 12, 10. O amor fraternal é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pelo bem-estar do outro, podendo até em certos momentos levar um indivíduo a fazer grandes sacrifícios que só seria capaz de fazer por si próprio. A gente faz isso por muitas pessoas, né? Abrir mão de um desejo, de uma situação que seria nossa para abençoar outra pessoa. No Novo Testamento, o termo amor fraternal era usado para se referir ao amor entre os irmãos do núcleo familiar. No entanto, o apóstolo Paulo emprega a palavra a fim de descrever o amor entre os que formam a família de Deus, isso é, os que professam a fé em Cristo Jesus. Como existe entre as famílias um amor natural de irmãos, assim deve existir entre os membros da mesma família de Deus um amor fraternal, um amor verdadeiro que visa o bem do irmão. Nós precisamos entender que todos nós somos criados para sermos filhos de Deus, Deus como um Pai. E esse amor que Deus nos fala é para todos. Jesus
João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, um amor imensurável, que sem limites, um amor maravilhoso. Olha que interessante. Amar é repartir a nossa vida com os outros, repartir nossos sentimentos de alegria e de tristeza. Olha, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. É preciso saber repartir com as pessoas nossos sentimentos de alegria quando alguém foi curado, passou no vestibular, conseguiu um emprego, teve a família restaurada, teve um milagre lindo. Também chorar com os que choram, estar junto nas dificuldades, nos momentos de tristeza. O problema do meu irmão também precisa ser o meu problema. Esse momento de pandemia, onde muitas pessoas perderam entes queridos, onde muitas pessoas hoje estão com seus entes queridos nos hospitais, a gente precisa ter empatia. Empatia, se colocar no lugar do outro, ter compaixão para com o outro, que é inserido dentro deste amor maravilhoso. A gente reparte as tristezas às vezes com o outro, mas as alegrias também. Vamos vibrar com a vitória do outro, vamos celebrar quando o outro conquistou algo, quando ele conseguiu. Por exemplo, tem pessoas, amigos meus, que venceram o coronavírus. E é muito bom celebrar a vitória do outro. Que bênção! Que às vezes passou, mas venceu. Graças a Deus também eu passei por essa situação e venci. Por quê? Porque às vezes precisamos um ou outro ajudar e celebrar a vitória. Celebrar a vitória. E às vezes chorar também quando for necessário os momentos de tristeza. É mais fácil se alegrar com as bênçãos recebidas por um amigo ou chorar com um amigo que passa um momento de tristeza. Por termos maior dificuldade em nos alegrarmos, com que nós precisamos nos alegrar? Às vezes nós temos facilidade de chorarmos, né? As tristezas dos outros. Nós temos às vezes dificuldade de alegrarmos. Porque por isso que eu acabei de dizer, se alegre, celebre a vitória do outro. Isso é bom. Então lá, segundo item, repartir nossos bens e necessidades. Compartilhe o que você tem com os outros. Romanos 12, 13. A cada dia Deus nos dá a oportunidade de repartir o que temos com aqueles que têm necessidade. Uma cesta básica, remédios, roupas, consolo, um ombro amigo, uma ligação, um e-mail, um WhatsApp. Esse tempo de distanciamento social é interessante, eu e você podemos, faça aí do nada aí, pega seu celular e faz uma chamada de vídeo com alguém e fala assim, ó, só tô aqui ligando para te dizer como você é importante, como você é bênção. Faça aí uma chamada de vídeo para alguém, mostre seu carinho, mostre seu amor. Sabia de uma coisa? Especialista diz que nos nossos cemitérios as flores recebem mais flores os mortos do que os vivos. Os nossos cemitérios são rodeados de flores. Às vezes a pessoa que não recebeu flores enquanto em vida recebe morte. Desafiador, recebe palavras bonitas, mas hoje em vida dê uma palavra de alegria para alguém, dê uma palavra de fé. Repartir nossas oportunidades. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Ninguém é tão pobre que não possa dar, nem tão rico que não possa receber. Somos sempre desafiados a repartir um pouco do que temos, pois quanto mais eu reparto, mais acumulo. Quanto mais divido, mais multiplico. A alegria demonstra a gratidão de um coração que reconhece que tudo que existe de bom na vida é presente de Deus, é dádiva de Deus.
Isso é maravilhoso. Eu me lembro, não ria, eu sou do tempo da datilografia e tem um texto muito legal da datilografia naquela época que era o valor de um sorriso e fala excepcionalmente o que eu acabei de ler aqui. Ninguém é tão pobre que não possa dar, ninguém é tão rico que não precise receber um sorriso. Eu e você possamos dar, nesse tempo de pandemia, um sorriso para alguém. Dê um sorriso verdadeiro, um sorriso de alegria, um sorriso de esperança para alguém. Então, reparta nossas oportunidades. Não deixe passar uma oportunidade de ser diferente na vida, de fazer a diferença na vida de alguém. Repartir nossas vitórias e repartir também as nossas derrotas espirituais. O princípio de repartir uma bênção recebida, uma vitória alcançada, é claramente visto na vida de pessoas que amam a Deus. Essas pessoas têm um coração disposto de repartir as bênçãos da salvação, algo que recebeu dos pais, as bênçãos espirituais e também conquistas materiais alcançadas na sua caminhada cristã. Porém, é importante também saber compartilhar fraquezas, lutas, derrotas, visando buscar apoio e ajudar em oração. E ajudar um ou outro a crescer. Tem coisas que às vezes nós fizemos, que às vezes nós nos envergonhamos, é verdade. Mas você quer mostrar amor para alguém? Compartilhe. É desafiador? É. Assim como nós podemos compartilhar vitórias, aquilo que nos fizera outrora estar derrotados, nós podemos compartilhar com alguém, vibrando e falar assim, eu passei por isso, mas graças a Deus fui mais do que vencedores. Tem uma canção que é até o ditado, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Então é interessante nós termos essa palavra de ânimo, essa palavra de gratidão em meio à situação que uma vez passamos. Para concluirmos, amarmos aos outros como Cristo amou não é uma tarefa fácil, é verdade. Porém, é uma ordem de Jesus e cabe a nós obedecermos. Esteja disposto a fazer a diferença nesse mundo, amando a Deus e a seu próximo. Assim, Jesus será reconhecido por meio da sua demonstração de amor, pois ações falam mais do que palavras. Ação fala mais do que palavras. Olha só, reflita nisso. Amar uns aos outros não é uma coisa assim, opção, é um mandamento. Quando você não ama, está desobedecendo a um mandamento deixado por Jesus. Amar uns aos outros não é automático. É verdade. Agimos ou não, de acordo com a nossa vontade de obedecer a Deus. Então entenda, amor não é um sentimento que você acorda, eu tô com sua vontade, eu tô amando. Não, é uma atitude. É uma atitude. Hoje eu não sei se você tá namorando, ou se você já casou, mas eu sei de uma coisa. Às vezes quando estamos namorando, a gente fala assim, eu amo demais. Aí quando você casa, você diz o seguinte, a cada dia eu aprendo a amar mais. Porque amor não é só um sentimento normal, mas uma atitude diária que você vai transmitindo àquela pessoa amada e vice-versa e vai ficando abençoador. Que Deus te abençoe, tá? Até o próximo vídeo. Que o Papai do Céu dê-nos graça a cada momento para superar as nossas dificuldades em amor. E amor como exemplo maior, Jesus. Forte abraço.